do livro Momentos de Meditação por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Ciência de Bem Viver. Lição número 6. Tranquilamente, confiante, avança, passo a passo pelo caminho da evolução. Não busques nem fujas dos fenômenos da existência física. Intenta ser o controlador dos teus impulsos e sentimentos, de maneira que o insucesso não te felicite, nem o êxito te exalte. Na paz interior, descobrirás a libertação das dores, porque lograrás vencer as paixões. Utilizando-te de uma consciência equânime, aceita as ocorrências positivas e negativas com a mesma naturalidade, sem sofreguidão nem indiferença. Mantém-se interiormente livre em qualquer circunstância, adquirindo a ciência verdadeira do viver. A ilusão fascina, mas se desvanece. A posse agrada, porém se transfere de mãos. O poder apaixona, entretanto, transita de pessoa. O prazer alegra, todavia é efêmero. A glória terrestre exalta e desaparece. O triunfador de hoje passa, mais tarde vencido. A dor aflige, mas passa. A carência aturde, porém um dia se preenche. A debilidade orgânica deprime, todavia liberta da paixão. O silêncio que entristece leva à meditação que felicita. A submissão que aflige, entretanto, engrandece e enrija o caráter. O fracasso espezinha, ao mesmo tempo, ensina o homem a conquistar-se. Todas as situações do mundo sensorial passam, mudam de posição e de forma. A essência da realidade, porém, permanece sempre a mesma. Nada é definitivo na aparência. Apenas o que tem valor intrínseco é duradouro. Quem espontaneamente se abstém dos sentidos e das exterioridades, sem mágoa nem frustração, encontrou a ciência do bem viver. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai, mais uma vez encontramos aqui em seu nome, para que possamos aprender um pouco sobre os teus ensinamentos, que possamos, Senhor, nos livrarmos das mágoas, das frustrações, encontrando em nós mesmos o bem viver, nos livrando das dores que nos afligem, da debilidade do corpo, das paixões. Ó Senhor Deus, nesse momento, te agradecemos pela nossa vida. Abençoa todos que estão aqui e aqueles que também, por algum motivo, não puderam se encontrar aqui conosco nesse momento de oração. Que assim seja. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônia. Eu participo do grupo de estudos do sábado às 17 horas. E eu fui convidada pela Lília Márcia para conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a prece nesses encontros que estamos tendo aqui aos domingos às 18 horas. Então, eu pesquisando um pouco, lendo, né? Uma coisa que eu achei importante, que eu acho importante a gente imaginar, né? O papel da prece, como que ela pode operar nas nossas vidas, no planeta, no plano espiritual, né? E aí, fisicamente falando, assim, pensando, eu achei interessante uma parte, né, que
que eu encontrei, sobre a gente ter em mente, né, visualizar, lembrar sempre que nós estamos imersos no fluido cósmico, né? Embora a gente ache que o ar, né, a gente não consegue tocar, só se o vento estiver muito forte, a gente sente essa movimentação, né? Mas existe um fluido cósmico que nos envolve, né? E esse fluido cósmico que vai transportar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então a prece, né, ela também vai ser transmitida por esse fluido cósmico, né? E aí, o que é importante na prece? A vontade, né? O direcionamento da nossa vontade, a nossa determinação, né? Esse sentimento que nos move. Porque vai ser isso que vai deslocar esse fluido numa direção, né? Na direção da nossa vontade, do nosso sentimento. E isso vai ter a ver também com a vibração, a sintonia que nós temos. Quando a gente conversa, né, pensa, sente, né, a gente está vibrando, essa energia está se movimentando, né, e se a gente quer uma conversa com Deus, com o plano espiritual, é importante a gente estar atento para essa vibração, para esses sentimentos, né? Então, assim, fazendo uma analogia, por exemplo, as ondas do rádio, né? A gente sintonizava lá para escolher uma rádio, né? Fosse AM, FM, para encontrar uma coisa que a gente quisesse, né? Ouvir alguma notícia. Então, a gente tem que fazer essas escolhas. E aí, uma coisa assim importante também que me chamou a atenção é a questão do início de todos os trabalhos na casa espírita, a gente sempre procurar ler uma página, né, um texto, alguma coisa que nos ajude a sintonizar, né? Quando os nossos encontros eram presenciais, né, a gente vinha às vezes de um dia de trabalho cansativo, muitas coisas já tinham acontecido ou de um trânsito pesado. E a gente já chegava bem agitado, né? E aí essa importância de acalmar a mente, o coração, através de uma leitura, né? Para depois fazermos a prece inicial, né? Para o início da reunião, para o início dos estudos. Então isso nos ajuda a sintonizar, né? Numa faixa mais elevada, que a gente realmente possa chegar, né? A Deus, aos amigos espirituais, né? E mesmo agora, a gente com esses encontros virtuais, a gente está em casa, então significa que estamos em harmonia, né, o tempo todo. Não é bem assim. Às vezes, o simples fato de a gente tentar a conexão, né, no aplicativo e não conseguir e ver o que está acontecendo, a internet que está com problema, o que que houve, isso já gera na gente, às vezes, uma certa angústia, impaciência, estresse. Então, continua sendo importante, né, essa leitura inicial de uma página para que a gente consiga entrar nessa sintonia, né? Para que a gente aquiete a mente, o coração, né? E foque ali, né, na coisa, eu acho que mais do espiritual mesmo, né? A gente saia dessa coisa tão material, nossa, aqui, né? Nossas preocupações, e ainda mais agora com a pandemia, a higienização, né? Essa preocupação constante, né? Que temos que ter, né? Esses cuidados. Então, a gente sair um pouco disso e ler, né? Sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a pátria espiritual, né? E aí sim, essa inspiração nos venha, né, nos acalme, para que a gente faça uma prece com uma vibração mais elevada, né, que esse fluido, né, consiga
transportar, né, um sentimento, uma vibração mais elevada, né, e assim a gente consiga essa conexão, ou melhor, essa reconexão, né, com Deus, com o plano espiritual, né, e isso também vai nos ajudar a sentir os benefícios da prece. Quando a gente silencia, né, a gente também consegue sentir melhor, né, até nos conhecer um pouco melhor, perceber o que está passando, né, o que está nos afligindo, né, e na prece a gente pode agradecer, porque o que mais temos nesse mundo é coisas para agradecer, né? Louvar a Deus, a nosso Pai. E a prece não tem uma hora, né? Que a gente precisa ficar preso, fazer uma hora do dia, ou um local exato. Não precisa, né? A gente percebe que ao longo do dia, em tarefas cotidianas, é possível a gente se conectar, né, com Deus, seja através de um sentimento de gratidão, né, por tudo que a gente recebe, né, pelo nosso corpo, pela nossa encarnação, pela nossa saúde ou não, né, se tivermos com algum problema de saúde, que tem o seu papel, que tem a sua importância, é um aprendizado, a gente precisa saber aprender com as dificuldades, né? E a importância dessa manutenção do nosso corpo, do nosso planeta, né, que nos abriga, desse planeta casa que a gente tem, maravilhoso, com sol, com água, com oxigênio, né, com uma riqueza, né, que normalmente no automático, né, a gente não percebe o quanto nós temos, né, à nossa disposição, que a gente não precisa pensar sobre, né? Nosso corpo já funciona automaticamente na hora que falta, né? Que a gente não tem aquilo que a gente percebe como que é importante, né? Como que nos chega de uma forma muito fácil e às vezes nós não nos damos conta, não percebemos. E é claro que também na oração a gente vai poder pedir, né? E a gente pode pedir por nós mesmos, né? Para que nos tornemos pessoas melhores, mais esclarecidas, que seja possível cada vez mais colocar em prática os ensinamentos de Jesus, como seguidores, né? O nosso mestre. E além de nós podemos pedir pelos outros. Como é bom ter esse canal, o outro não precisa saber, mas nós podemos pedir por eles, né? Seja pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por aqueles que não conhecemos, mas que nesse momento possam estar precisando de uma oração, estejam em sofrimento, né? Tantas pessoas doentes, hospitalizadas, tantos espíritos desencarnando, né? Em condições diversas. Então, como é importante nesse momento vibrarmos em favor dos outros também, não só de nós, né? Eu me recordo que no livro O Céu e o Inferno, né, praticamente todos os espíritos ali, todos os depoimentos e mentores espirituais vão recorrer à prece, vão pedir que os médiuns façam preces por aqueles espíritos, por seus familiares, e a gente vê em muitos casos que às vezes em um mês aquele espírito, ao ter essas preces, né, feitas, como que melhora o entendimento, né, como que ajuda. Então a prece é muito importante. E eu acho que, para finalizar, não posso tomar muito tempo, eu gostaria de falar da importância também da gente sempre pedir, agradecer, orar
pelos locais físicos e espirituais aqui no planeta que nós temos destinados a despertar a nossa religiosidade, né? Esse nosso entendimento sobre a vida, sobre a morte, né? No nosso caso, temos a doutrina espírita, os esclarecimentos espíritas que nos amparam. E eu gostaria de, em específico, né, hoje a gente agradecer pelo CPAC, né? Essa casa espírita que nos acolhe e que também precisa das nossas orações, das nossas preces, né? Nesse momento de pandemia, né? Os encontros deixaram de ser presenciais, mas a gente sabe que o plano espiritual continua ativo, continua operando, que precisamos pedir proteção, fortalecimento para as equipes espirituais que estão trabalhando muito, né? Pois assim como os nossos profissionais de saúde aqui, encarnados, que estão trabalhando bastante, sobrecarregados, as equipes espirituais, né, também estão trabalhando, dando suporte, né, inspirando, dando amparo, tanto aos encarnados, né, nós, quanto aos nossos irmãos que estão voltando para a pátria espiritual, em grande número, né, de uma só vez. Então, nesse momento, eu gostaria que fechássemos nossos olhos, elevássemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que a gente consiga visualizar a nossa casa espírita, nosso prédio, as nossas salas de reunião pública, de estudos, de evangelização, de reunião mediúnica, possamos levar os nossos melhores sentimentos de amor, de fraternidade, que nossa casa possa ser envolvida e acolhida num grande abraço de união entre todos os nossos irmãos. Que tanto fisicamente quanto espiritualmente ela possa receber tudo que for necessário para continuar desenvolvendo a tarefa que ela foi designada nesse momento, desde que houve sua fundação, que possa ainda continuar por muitos anos, auxiliando, amparando, tanto nós aqui encarnados, quanto os amigos desencarnados. Os mentores espirituais da casa se fortaleçam, que possam manter esse trabalho tão bonito. Sejamos todos nós abençoados e recebamos também essas bênçãos em nossas vidas, fortalecendo nosso espírito para continuar caminhando em direção ao caminho que Jesus nos apresentou há tantos anos, mas que ainda temos uma certa dificuldade, né? Mas que possamos manter firme nossa fé, que Deus nunca nos desampare, a gente sabe que Ele não desampara, sua misericórdia é muito grande. Então, mais que pedir, temos a agradecer. Graças a Deus por tudo. Que tenhamos uma semana de luz, de paz, de amor, de fraternidade. Que todos aqueles que entrarem em contato com nós possam sentir essa vibração. Que esse fluido possa carregar, transportar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Que assim seja.